Olá, boa noite pra você. Estamos no ar com o Central Fox nessa noite de quarta-feira. Olha, de muita bola rolando, noite nobre de Copa Sul-Americana. Corinthians venceu, Fluminense venceu, São Paulo empatou fora de casa, Ponte Preta também empatou em 0-0. Tudo bem, Marina? Tudo ótimo, Milan. Noite recheada mesmo, com muita rede balançando e estamos atentos a todos esses pós-jogos. É isso aí. Vamos começar falando já ao vivo com nossos companheiros que contaram a história da vitória do Corinthians. 2-0 na Arena Corinthians. João Guilherme, Edmundo e PVC já estão aí para falar dessa vitória do Timão. Ficou de bom tamanho, João? Boa noite. Excelente tamanho, Milan. Muito boa noite, prazer estar com você, também com a Marina Ferrari aqui no Central Fox. Edmundo e PVC, vitória importantíssima daqui a pouco mais de um mês, dia 10 de maio, lá em Santiago. O Corinthians vai poder perder até por um gol de diferença. Por que o Corinthians venceu a Universidade de Chile por 2-0, PVC e Edmundo aqui no Central Fox? Acho que porque ele conseguiu jogar no seu estilo, que é não ter a bola. O Corinthians não... A gente mostrou no Raio Fox na sexta-feira. São 9 jogos do Corinthians com mais de 50% do tempo de bola no pé. E quando ele tem a bola, ele se complica. Foi assim contra o Botafogo, no sábado passado. Nos piores jogos do Campeonato Paulista. Hoje ele não teve a bola, terminou com 46% de bola no pé. Mas com capacidade, principalmente no segundo tempo, de recuperar e construir o jogo. Verdade que no começo do segundo tempo ele teve mais cuidado com o passe, mais cuidado com a bola. E chegou a ter 54% do tempo de controle do jogo. E nesse período conseguiu chegar ao segundo gol, que dá muita tranquilidade para o jogo do dia 10 de maio. Edmundo. Olha, eu gostei porque o Corinthians, na minha análise, ele tem um sistema defensivo excelente, 2 volantes excepcionais, tem o Rodriguinho e o Jadson, um com problema de joelho, que ainda não está 100%, e o outro se recuperando da sua forma física, mais ou menos 4 meses que ele ficou sem jogar depois da saída dele da China, e um ataque que não existe. O Romero e o Jô estão muito abaixo dos demais jogadores. O Jô pode até fazer gol se a bola chegar até ele. Mas como o Corinthians não tem a bola, joga em contra-ataque, cria poucas oportunidades de finalizar. Dentro desse contexto, encarou uma boa equipe, uma equipe bem experiente, que dificultou principalmente no início do jogo até sair esse gol aí. O gol do Rodriguinho, muito bem articulado pela equipe do Corinthians. Rodriguinho e Jadson entrando em forma. Cleiton entrando de titular no lugar do Romero. Esse time do Corinthians começa a ficar bem arrumado para a sequência da disputa dessa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Paulista que está se encerrando e principalmente o mais difícil que é o Campeonato Brasileiro. É assustador o número aqui embaixo que a gente está vendo no L, lá embaixo, passes errados, é assustador, né? É, muita coisa. 41 do Corinthians e 52 da Universidade do Chile, mas no fundo deu em torno de 13% para os dois lados. A Universidade do Chile teve mais passes, mais erros também. E isso determinou, isso permitiu, ajudou o Corinthians. A Universidade do Chile, embora trocasse mais passes, era pouco vertical, ameaçava muito pouco. O Corinthians, ao contrário, quando chegou 2 vezes, chegou de maneira decisiva. Vocês dois elogiaram bastante na transmissão a atuação do Rodriguinho na partida de hoje. É um meia que chega com facilidade à frente, tem muito boa técnica, mas ainda está abaixo da sua forma física e ainda afirmou, quando ele foi receber ali o troféu de melhor jogador, eleito aqui pela nossa equipe, que ainda sente bastante dores no joelho e que é sempre dúvida para o próximo jogo, dependendo da sua recuperação ou não. Então, ele e o Jadson, abaixo dos demais fisicamente, faz com que esse time do Corinthians não produza aquilo que pode. Só que na noite de hoje, os dois jogaram bem, os dois foram decisivos, né? Claro, porque fizeram cada um dos gols. E só que ainda falta um ajuste maior no setor ofensivo, porque se o Corinthians tivesse um ataque mais forte na noite de hoje, faria 3-4, porque depois do gol do Rodriguinho, a equipe da Universidade de Chile se desorganizou e deu a possibilidade do Corinthians de fazer mais gols. É isso aí, André Cavalcante está se movimentando nos bastidores da Arena Corinthians para trazer aqui no Central Fox toda a repercussão de Corinthians 2, Universidade de Chile 0, André.
Pois é, João Guilherme, essa vitória corintiana cai como uma luva para os interesses, sobretudo do técnico Fábio Carille. Ontem, em entrevista coletiva, ele disse justamente que qualquer vitória nessa competição, na Sul-Americana, em casa, sem sofrer gols, já seria uma grande vantagem. No momento que ele disse isso, a gente imaginava uma vitória magria de 1-0, já que o Corinthians tem feito poucos gols desde o final da temporada passada para o começo dessa temporada 2017. O Corinthians conseguiu vencer por 2 gols de diferença, sem sofrer nenhum gol. Portanto, para o Fábio Carille e para os jogadores, imagino que nesse momento a festa seja grande, ou pelo menos a comemoração seja grande nos vestiários daqui da Arena Corinthians em Itaquera. Agora, o Corinthians se prepara para outra ocasião, para outro compromisso importante. Jogo de volta também no esquema mata-mata pelo Campeonato Paulista. Domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui mesmo na Arena Corinthians em Itaquera, e o Fábio Carille vai ter que controlar ou remanejar o seu grupo de jogadores para atender às necessidades dessa partida, já que no jogo de ida, fim de semana passado, terminou empatado por 0-0. O Corinthians precisa dessa vitória. A gente viu jogadores desgastados aí, jogadores importantes como o Rodriguinho, também o Jadson, mas vale a gente lembrar que no jogo de hoje, por exemplo, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, que são nomes mais badalados, não ficaram sequer no banco de reservas. Eles vêm voltando de lesão, é verdade, mas participaram, por exemplo, das atividades de segunda e terça-feira, devem participar das atividades de amanhã, quinta-feira e também de sexta, visando esse jogo de domingo, e podem pintar aí na equipe titular. Falando um pouquinho também do caso do Guilherme, que é diferente com relação a esses outros 2 jogadores, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, preservados hoje porque voltam de lesão. Já o caso do Guilherme, que é outro nome importante, esse não ficou nem no banco de reservas hoje, mas aí foi por opção do técnico Fábio Carille. Não vem voltando de lesão, até no treinamento de ontem fez um gol bonito, treinando entre os reservas, um gol de bicicleta. Esses 3 nomes podem pintar no Corinthians para pegar o Botafogo de Ribeirão Preto no próximo domingo. Isso é assunto para o nosso pós-jogo, assim que os jogadores passarem por aqui pela zona mista da Arena Corinthians em Itaquera. Todo mundo ainda na ducha, ainda digerindo ou comemorando ou celebrando essa vitória, e daqui a pouquinho a gente traz as palavras, mais declarações dos personagens dessa partida. João. Ok, tá combinado. Então, daqui a pouco, viu, Mariana Ferrari e José Ilan, nós vamos acompanhar as entrevistas, a repercussão de Corinthians 2, Universidade de Chile 0, e teremos mais Edmundo e PVC aqui no Central Fox. Agora, antes de passar a bola para a Marina e para o Ilan, PVC, que estreia internacional do Fábio Carille, hein? É verdade, que ele queria não sofrer gol, já disse durante a transmissão. O Corinthians tem a segunda melhor média de gols sofridos, segunda melhor defesa, na comparação com todos os times da Série A. Só o Bahia sofreu menos gols. O Bahia sofreu 3 em 18 jogos. O Corinthians sofreu 10 em 18 jogos. É uma média de 0,6 por partida, parecida com a do Palmeiras. Não queria sofrer gol, não sofreu, ainda fez 2. Repito, vai com muita tranquilidade para o jogo de volta em Santiago. Qual a influência do trabalho do Tite no trabalho do Carille? Ele foi durante 6 anos, né, auxiliar do Tite no Corinthians, também trabalhou com o Mano Menezes. Vocês percebem alguma influência no modo dele trabalhar, montar as equipes? Até o modo de jogar é igual, né? Joga num 4-1-4-1. Só que o Fábio Carille, ele treina bem o time, isso ficou muito claro. Só que quem vai a campo são os jogadores. Eu não quero aqui pegar no pé de ninguém, longe disso, mas o torcedor do Corinthians há de convir que Jô e Romero deixam a desejar em relação ao ataque campeão brasileiro de 2015. Então, ele está fazendo um bom trabalho. O cara que passa 6 anos junto com uma mesma comissão técnica, né? Primeiro com o Mano, depois com o Tite, ele aprende, ele vê o dia a dia, ele aplica isso na prática. E os jogadores estão absorvendo bem. Tanto que é um time muito parecido, toma poucos gols, né? Durante toda a temporada. E também é econômico na hora de fazer. Gol, né? É verdade. Faz poucos gols, era assim com o Tite. O Tite nós não criticávamos porque tinha todo o glamour em cima do nome. Eu trabalhava numa outra emissora, tinha lá um apresentador que dizia que o jogador e o treinador precisa ter grife. Essa grife o técnico Tite já obtinha. Agora o Fábio Carille precisa disso, mas também precisa que o Roberto de Andrade, que o presidente e a sua diretoria lhe dê jogadores à altura da camisa do Corinthians. Eu digo só
ofensivamente, só nessas duas posições pontuais. Também não tem muito no mercado, mas nessas duas posições pontuais, o Corinthians ainda precisa de bons jogadores. E dentro do elenco que o Carille tem à disposição, claro que virão contratações PVC, você vê alguma possibilidade de escalação que melhore o nível do ataque, como o Edmundo está ressaltando, que é o ponto fraco do time? Eu gosto muito do Cleiton, que entrou hoje bem no jogo, só que entrou pelo lado esquerdo. Se ele jogar, por exemplo, na função do Romero, e for o jogador que foi no Figueirense, ele pode ser essa alternativa. Ele pode melhorar. O Jô tem respondido nos jogos grandes. Hoje era jogo grande, ele não fez gol, mas ele fez gol nos 3 clássicos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Santos e contra o São Paulo. Se você tiver um pouco mais de velocidade e um pouco mais de condição técnica nessa função do Romero, já melhora. Para fazer uma dupla com o Jô, para fazer a bola chegar mais limpa, para eventualmente se tornar um goleador. O Cleiton do Figueirense era isso, no Atlético ele não conseguiu ser, hoje entrou bem no jogo e entrou pelo lado esquerdo, que não era a função dele no Figueira. Pois é, e outro ponto importante a ser destacado desse elenco do Corinthians, são 16 jogadores formados na base e que vem de um trabalho onde o Fábio Carille e o Osmar Lois, que era o treinador do Júnior, continua lá e está trabalhando também com o Fábio Carille antes de ir para a seleção brasileira, que é uma tendência, né, dele dirigir a próxima seleção brasileira sub-20. Esse também é um momento interessante do Corinthians de firmar talentos da base, de fazer uma renovação dentro do próprio clube do elenco e conseguindo resultados diante de toda uma pressão, de uma cobrança até satisfatórios em relação a esse elenco que não tem, como você disse, Edmundo, muitas grifes, muitas marcas, mas jogadores que estão aí começando a sua carreira no É fundamental você aproveitar os jogadores da base. O Léo Príncipe fez uma partida excelente, substituindo o lateral da nossa seleção brasileira, substituindo o Fagner. Guilherme Arana também é outro oriundo das categorias de base, que fez uma partida excelente. Eu acho que esse é o caminho de todo grande clube. Você criar nas suas categorias de base os seus principais jogadores e pontualmente contratar nas posições que o treinador entender por bem que precise. Então o Fábio Carille, que já tem um conhecimento grande das categorias de base, está aproveitando bem essa molecada e daqui a pouco o Pedrinho vai aparecer como grande sensação desse time do Corinthians. Basta o Corinthians também criar uma casca, criar um time forte, competitivo, como está sendo. Nesse ano aqui, a expectativa era de resultados piores. É verdade. E os resultados têm sido muito bons sob o comando do Fábio Carille. É isso aí, que golaço, hein? José Ilan e Marina Ferrari fez o Jadson. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais de Corinthians e Universidade de Chile aqui no Central Fox. Voltamos com vocês aí. Ok, João Guilherme, PVC, Edmundo, que acompanharam de perto essa vitória do Corinthians, 2-0 no primeiro jogo contra a Universidade de Chile, jogando essa noite na Arena Corinthians. O Fluminense, viu, Marina, também venceu e pelo mesmo placar no Maracanã.